Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero te pedir, já de início, para nós não pedirmos no meio do vídeo, no final do vídeo, que você se inscreva aí no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para nos ajudar aí na divulgação do nosso canal. Que Deus te abençoe. Vamos para a aula de hoje. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2022, na classe dos adultos, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós já estudamos uma aula e hoje nós vamos estudar a segunda aula, que tem por título Sal da Terra e Luz do Mundo. Eu disse na primeira aula que esse trimestre ele é muito prático, muito aplicativo na nossa vida, E isso é muito bom, porque é sempre bom, recomendável, viver a prática da palavra de Deus. Essa lição será lecionada em classe no dia 10 de abril de 2022. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A verdade prática, idealizada aqui pelo pastor Osiel Gomes, diz: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, que diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A estrutura da lição, a lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro, nós vamos ver o sal tempera e conserva. O segundo ponto, a luz ilumina lugares em trevas. E o terceiro ponto, discípulos que influenciam. Então, é essa a nossa aula de hoje. Pegue aí já, logicamente, a sua revista, a sua Bíblia Sagrada, o seu caderno de anotações, Ou faça anotações na própria revista. Isso é muito bom para fixar o aprendizado, A introdução, uma breve introdução da nossa lição, diz o seguinte: nessa lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Então, o que nós vamos estudar hoje? 2 papéis do cristão no mundo: ser sal da terra e ser luz do mundo. E nós vamos aprender o que é isso, o que Jesus quis dizer com isso, o que é ser sal, o que é ser luz. É isso que nós vamos estar aprendendo nesta aula. O primeiro ponto principal aí diz: o sal tempera e conserva. O subtópico 1, definição. Então, o sal, ele aparece na Bíblia como o sentido de tempero, que dá sabor aos alimentos. Você pode ler Jó capítulo 6, versículo 6 e Marcos capítulo 9, versículo 50. E também ele aparece como remédio e conservante. Você pode analisar isso em Ezequiel 16:4. Eu vou deixando as referências aqui na tela
né? E é muito bom que você dê uma seguradinha no vídeo e leia as referências. Na sua revista também tem, e aqui é um meio que eu simplifico e já coloco as referências, não todas as referências que estão na lição, mas algumas para você ir fixando o aprendizado. A palavra sal, no grego, é halas, ou halas, que tem o sentido de fertilizante, era usado como fertilizante, conservante, sentido de tempero, que nós já falamos aqui, e também lá em Colossenses 4, versículo 6, o sal é usado simbolicamente para falar que nós precisamos usar as nossas palavras com sabedoria. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então isso é muito interessante, muito importante, que você entenda que a palavra sal, ela é usada também num sentido figurado para a sabedoria nas palavras, saber usar bem as palavras, né? Paulo mesmo disse, né, que não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas só palavras que venham edificar alguém. Então, o subtópico 2, a importância do sal. Então, o sal é uma das características e uma das funções do sal é dar sabor. E isso, aplicando para a vida do crente, nós podemos aplicar que o crente, ele precisa ter uma vida moderada, né? O sal dele tempera o alimento, dá sabor ao alimento, e ele precisa ter uma vida temperada, moderada. O cristão precisa andar com sabedoria, com dignidade diante de Deus e dos homens. Então a primeira importância do sal é dar sabor. O alimento, geralmente, a maioria dos alimentos, ele só tem sabor por causa do sal. Então isso remete a uma vida cristã moderada. E também o sal, ele tem a propriedade da preservação, da conservação. Antigamente, quando não se havia geladeira, freezer para conservar a carne, né, os antigos, até hoje alguém usa esse método. Ele salga a carne e coloca no sol. Por quê? Porque o sal desidrata a carne e não deixa a carne estragar, né? E um dos nomes desta carne é carne de sol, carne salgada, né? Carne seca. Ou seja, ela não estraga por causa do sal, ela não se decompõe, não se deteriora por causa do sal, porque o sal, ele preserva, ele tem uma propriedade de preservação. Isso é muito importante quando nós aplicamos isso à nossa vida. Na primeira epístola de João, a Bíblia diz, nós vamos ler aqui rapidinho, primeira epístola de João, vai falar que no capítulo de número 5, versículo de número 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, 1 João, capítulo 5, verso 19, vai falar isso, que todo mundo jaz no maligno, e nós somos filhos de Deus. E voltando um pouquinho, em João 2,15, nós vemos, 1 João, né, 2,15, e nós vemos uma advertência do apóstolo que diz o seguinte: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. Olha que coisa interessante. Então João ele adverte: não ameis o mundo, por quê? Porque o mundo jaz do maligno, o mundo está no maligno, dominado pelo maligno. Então esse segundo ponto aí, vimos a importância do sal. O terceiro ponto, o cristão como sal, é o terceiro subtópico aí desse primeiro ponto. O cristão como sal. Então, o cristão ele deve influenciar este mundo, esta geração, esta sociedade corrompida e não ser influenciado. Você pode conferir isso em Lucas 14, 34 e 35. Então você como cristão, eu como cristão, eu não devo receber a influência do mundo, mas eu devo influenciar o mundo. Eu devo influenciar com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com meus atos, para alguém ver em mim, é o que diz aí a leitura bíblica em classe, né? Lá no último versículo da leitura, versículo 16, que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, alguém vai me ver influenciando, a minha influência, e vai glorificar a Deus, vai ser influenciado. E uma das propriedades do sal também, para nós passarmos para o outro ponto, é que o sal provoca sede. O sal provoca sede. Se você, como cristão, usar a sua influência cristã, a sua vida, o seu testemunho de sal, né? Você vai provocar sede de Deus em alguém. Alguém vai ver a sua vida e vai dizer: aquele ali, ele é diferente. E eu quero também servir o Deus que ele serve. Eu quero ser igual a ele é. Eu também quero ser diferente. Você vai provocar sede no incrédulo, no pecador não regenerado, e ele vai vir a Jesus, vai ouvir a palavra e vai receber a salvação. Isso é muito importante. Então, encerramos aqui esse primeiro ponto, tá bom? Primeiro ponto aqui, nós vimos aqui o sal tempera e conserva. Se você tem algum comentário nesse ponto, deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você também, ok? Deixa a sua pergunta, a sua dúvida, o seu acréscimo, e nós vamos interagir com você. Ok? Então vamos para o ponto 2, a luz. Já vimos sobre o sal, agora sobre a luz. A luz ilumina lugares em trevas. Então onde a luz chega, a escuridão tem que ir embora, né? Subtópico 1, conceito físico e metafórico. Então o conceito físico, nós temos que alguns astros, né, como as estrelas, o próprio Sol, que é uma estrela, né, ele tem luz própria. Ele tem luz própria. Outros astros, como os planetas, a Lua, eles não têm luz própria. Eles refletem a luz dos outros astros. Tá? Isso é muito interessante, é um conceito astronômico, né? Mas é bom a gente saber que existem astros que têm luz própria e outros não têm luz própria. Agora, metaforicamente, nós podemos aplicar isso do ponto de vista bíblico, que a luz pode ser aplicada a Deus, tá? Salmo 104, verso 2, Tiago 1,17, você pode conferir na sua Bíblia. A luz também pode ser aplicada à palavra de Deus, Salmo 119 e verso 105, também aplicada a Jesus, porque ele é a luz do mundo, João capítulo 1, versículos 4 a 6, e também aplicada aos discípulos, é o que nós vimos no versículo 14 de Mateus 5, vós sois a luz do mundo. E uma coisa interessante é que quando nós olhamos para Deus,
olhamos para Jesus, para o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade, nós chegamos à conclusão óbvia de que eles têm luz própria. O único Deus, Criador do céu e da terra, ele tem luz própria. Agora, os discípulos, eles não têm luz própria. Jesus diz, vocês são a luz, mas a luz que resplandece da luz de Cristo. Nós, como igreja, refletimos uma luz, a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, nós não temos a capacidade de gerar luz, mas Jesus é luz e Ele vive em nós, o Espírito Santo vive em nós, o Pai vive em nós, né? Porque eles são três pessoas em um só Deus e Ele tem luz própria, Deus tem luz própria. As pessoas da Trindade, sendo cada uma delas Deus, têm luz própria, mas os discípulos, eles refletem a luz de Jesus. Então Jesus vem, bate a luz dele em nós, mais ou menos assim, e nós refletimos através de nossas boas obras, do nosso testemunho, nós refletimos a luz de Jesus para as outras pessoas. Então esse foi o subtópico 1, né? Conceito físico e metafórico. Subtópico 2, o cristão como luz. Cristão como luz. Então o cristão, ele é luz, ele reflete a luz quando ele dá bom testemunho. Quando ele dá bom testemunho, ele reflete a luz, né? Nós tem aí na sua revista, Mateus 5:16, nós já falamos aqui, né? Que as pessoas, eles vão glorificar a Deus através da sua luz refletida diante dos homens. E ainda Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo de número 4, e versículo de número 5, o bom testemunho, ele mostra que o cristão é luz. E Paulo diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então nós precisamos dar um bom testemunho para as pessoas que estão de fora, ou seja, que não são cristãos, que não servem a Deus. Então eles vendo o nosso bom testemunho, vendo a nossa boa conduta, ele vai glorificar a Deus. Então o cristão, ele só é luz quando ele dá um bom testemunho, ele dá exemplo para os que estão de fora. Não só para os que estão de fora, para os que dentro da igreja também. Mas refletindo a luz para o incrédulo, para o pecador não regenerado, você vai estar sendo luz. E aí a pergunta para nós, né? Nós estamos sendo luz neste mundo? Será que nós estamos refletindo a luz de Cristo neste mundo? Cristo está brilhando através de nós? Cristo está sendo visto em nossas obras, em nossas práticas de vida? Fica esta pergunta, né, reflexiva aqui para nós. Subtópico 3, ainda desse ponto, a luz em lugar de trevas. A luz em lugar de trevas. Então, o cristão, ele deve brilhar onde ele estiver. E aqui é uma coisa interessante, por quê? Porque nós não devemos brilhar somente na igreja, dentro do templo, igreja como sinônimo de templo, porque ali nós temos facilidade de brilhar. Geralmente a maioria das pessoas, a grande maioria que está no templo na hora do culto, também é cristão. Então é fácil ser luz na luz. Agora, ser luz nas trevas, aí fica mais complicado. Mas o cristão, ele deve ser luz onde ele estiver. Não é só na igreja, tá? Não é só em casa. Marcos capítulo 4,
versículo 21, diz o seguinte, uma coisa muito interessante aqui que Jesus disse, Marcos 4, 21, disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Então, a luz, a candeia, que no caso aqui somos nós, os cristãos, nesse contexto, ela deve ser colocada, ela deve estar no lugar certo. E onde é o lugar para brilharmos? Onde há trevas no mundo. O lugar em que há escuridão, ele precisa da luz, ele precisa da igreja iluminando o ambiente ali. Então, o cristão, ele não pode andar em trevas. Isso é muito importante, porque João, ele escreve na primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, o seguinte: nós não devemos andar em trevas. Aqui há uma diferença, né? Nós podemos andar nas trevas, no sentido de que nós temos que levar luz nas trevas, não andar em trevas ou praticando coisas das trevas, né? Não é isso que a Bíblia nos ensina, mas nós devemos levar luz aonde há trevas, mas não podemos andar em trevas. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Então nós somos seguidores de Cristo. E lá no versículo 6, lemos o 5, versículo 6, vai dizer: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, ó, a diferença, andar em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então isso é muito importante observarmos isso, ok? Então nós vamos aqui encerrando esse segundo tópico, ok? Se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você. Alguma discordância também, né? Pode ter discordância, não tem problema. Pode colocar aqui a sua discordância, ok? Então vamos para o ponto 3, discípulos que influenciam. Número 1, sendo sal. Então o sal, ele não aparece, né? Você coloca sal na comida, ele não aparece. Na verdade, o sal ele fica oculto. Isso fala da nossa renovação interior, segundo aos Coríntios 4:16, a renovação do homem interior. Isso também fala de mansidão, de humildade, melhor dizendo, de humildade. Por quê? Porque o sal, ele não, digamos assim, né? Ele não é uma pessoa, lógico, mas só a título de ilustração. O sal, ele não faz questão de aparecer. Aí as pessoas geralmente não notam a presença do sal. Eles estão acostumados a sentir o sabor da comida. Se está sentindo o sabor, tudo bonitinho, porque o sal está ali. Não faz diferença. As pessoas não fazem menção. Olha, essa comida está boa de sal. Geralmente não é feita essa menção. Mas as pessoas falam, notam e falam quando está faltando sal. Tá? Então o sal, ele faz falta. E o sal, por não aparecer, ele também é um sinônimo de humildade, né? Você pode conferir isso em Romanos 12:16. Subtópico 2 agora, sendo luz. Sendo luz. Então, como luz, o cristão deve brilhar em todo lugar. Nós já falamos isso, volto a frisar aqui, né? O cristão deve brilhar em todo lugar que ele estiver. Tá? O crente não pode ser camaleão,
né? O camaleão, ele muda de cor conforme o ambiente. O crente não pode ser assim. Ele tem que ser luz aqui, luz ali, luz na escola, luz no trabalho, luz na família, luz na igreja, luz na fila do banco, luz na fila do mercado, luz em todo lugar que ele estiver. Ok? E no caminho do cristão não há lugar para trevas. Nós já vimos aqui, né, João capítulo 1, versículo 6. Se nós falamos que temos comunhão uns com os outros e andamos em trevas, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Subtópico 3, a influência cristã. Então nós devemos portar como cristãos, como luz do mundo, como sal da terra, nós precisamos nos portar a bandeira do Evangelho. Aonde nós estivermos, Paulo diz, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos portar esta bandeira. E como luz, como sal, nós devemos influenciar, né? Influência cristã. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Deus, embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 5:20, você pode conferir lá. E nós somos embaixadores de Deus na terra. E isso é muito importante para todo cristão. O seu cargo, digamos assim, ele é muito mais importante do que qualquer coisa aqui na terra. O presidente representa a autoridade máxima do país. O governador representa a autoridade máxima do estado. O prefeito representa a autoridade máxima do município. E nós representamos o reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E isso não é pouca coisa. Talvez você está aí com um sentimento de inferioridade. Tire isso do seu coração, porque você é um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus. E, para encerrar, nossa influência deve glorificar o nome de Deus. Nós já lemos por 2 vezes Mateus 5:16. Os homens precisam ver a vossa luz e glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então, que a sua vida, que a minha vida, que as nossas palavras, que as nossas atitudes sejam atitudes que glorifiquem a Deus e que levem as pessoas a glorificar a Deus também. Então encerramos esse ponto aqui. Se você tem algum comentário, alguma dica, algum acréscimo, deixa aqui nos comentários e nós vamos responder o seu comentário. Nós vamos concluir a lição então de hoje com o seguinte texto: nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Deus para promover verdadeiras mudanças. Então nós estamos aí vivendo períodos dificílimos, períodos, e ainda mais esse ano, um ano político, onde nós vamos decidir o futuro do nosso país. Precisamos orar bastante, influenciar, promover mudanças verdadeiras. E só a influência cristã, só a influência do verdadeiro servo, da verdadeira serva de Deus, só esta influência pode promover mudanças significativas e mudanças verdadeiras. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você, o conhecimento da palavra de Deus, e até a próxima aula, em nome de Jesus.